E chegamos ao último episódio da série do Pacificador. E esse final vai ser bem divisório. O James Gunn decidiu escrever um episódio que destoa completamente do que as pessoas estavam esperando. Uma espécie de anticlímax, mostrando a criação da Checkmate, uma prisão para meta-humanos no futuro do DCU e o próprio Pacificador preso nela. Mas esse episódio, no final das contas, foi bom? Entregou emoção? É, galera, chegamos no último vídeo da nossa saga para analisar todos os episódios dessa segunda temporada de Pacificador. Foi uma longa jornada e uma honra poder fazer esses vídeos junto com vocês e ter esses vídeos de análise bem no dia seguinte que o episódio sai. Lembrando que esses últimos episódios não foram adiantados e eu realmente fazia os episódios na madrugada. Até por isso que eu já peço aí para vocês deixarem aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. E eu também preciso dar um grande salve para alguns novos membros do canal. Um grande salve para o Pedro Lucas, Inavo IG, Rofes 1503, Gabriel Cunha e Vinícius Zeberovski. Muito obrigado para todo mundo que é membro. Beleza, agora que eu dei o meu recado, vamos começar a falar um pouco sobre esse último episódio e que, infelizmente, eu não gostei. Eu entendo o que o James Gunn quis fazer, mas eu acho que boa parte desse episódio de 1 hora tem muita piada ruim e muitos momentos vergonhosos de alguns personagens, de verdade. E o meu sentimento, e sinta-se à vontade de discordar nos comentários, é que é pura decepção esse final. Eu realmente não esperava que o James Gunn fosse fazer um final que eu iria ficar tão assim perplexo, incrédulo com o que ele fez. Mas isso também não quer dizer que não teve coisas boas no episódio. Não foi um completo lixo. Teve coisas boas que eu vou pontuar aqui também. O próprio início do episódio é muito bom, com um flashback mostrando um belo momento de interação do Chris com a Harcourt, num restaurante que é o Big Belly Burger, uma famosa hamburgueria que tem no universo da DC. Aqui a gente tem bons diálogos, o Chris interagindo com a Harcourt, cantando, e é esse momento que vai levar eles até a tal da cena do barco, que eles ficaram a temporada toda dizendo que tinha acontecido. Então, esse prólogo, ele é muito bom, porque ele passa essa promessa de que a gente vai ter um episódio muito mais íntimo para falar dos sentimentos do Chris, para falar dos sentimentos da Harcourt, e quem sabe conseguir fechar isso naqueles momentos mágicos que o James Gunn a gente sabe que pode entregar. Sim, acho que o episódio começa bem. O problema é depois da abertura. Quando voltamos pro presente, vemos Chris na prisão e recusando visita de seus amigos. O Chris segue com o mesmo sentimento que a gente viu no último episódio. Ele tá num buraco tão forte que ele tá recusando qualquer tipo de contato com os seus amigos. E o que isso nos informa como audiência na parte do roteiro? De que, bem, esse é um episódio que vai ser bem focado nos amigos do Chris, tentando tirar o Pacificador desse buraco que ele se encontra. E é um tema até que um pouco recorrente nessa temporada, porque ele foi para outra terra, os amigos foram buscar ele de volta, tentar dar juízo nele. E agora, por conta de tudo que aconteceu, o Chris tá mais para baixo ainda. Essa é uma ideia boa para você começar a desenvolver o episódio. Até porque não é só a questão de ajudar o Chris, é também os próprios amigos perceberem que eles não querem mais trabalhar para Argus, não querem mais ter um chefe, digamos assim. Porque realmente o James Gunn tá fazendo algum tipo de comentário sobre chefias, e aí a gente lembra tudo que aconteceu lá na Marvel. O arco dos personagens nesse episódio, que meio que é a temporada toda também, é sobre eles, né, não terem mais chefes, eles serem independentes, né, eles terem sua própria organização, que a gente vai ver que vai ser a Checkmate. E bem, o James Gunn virou o chefe dele próprio, né? Ele virou o CEO da DC Studios. E eu não sei até que ponto ele não tava falando sobre ele mesmo aqui nesse episódio. Porque durante todo o episódio, o James Gunn vai separar muito forte, né, os chefões, que ficam até usando drogas, né? Uma coisa super estereotipada, exagerada, caricata. E os funcionários estão lá na labuta, sofrendo, morrendo. E realmente a ideia da narrativa do episódio é pegar esses dois pontos. Essa crítica dos chefes, do ambiente de trabalho, essa coisa que você é obrigado a fazer as coisas que você não gosta de fazer, que você não é feliz, que você tem que buscar a sua própria felicidade. E também os amigos do Chris a ajudar ele a sair desse fundo do poço. Essas duas pontas tentam convergir pro mesmo final. Na teoria, eu acho que até que é legal, sabe? Mas eu acho que ele não conseguiu executar nenhum dos dois lados bem. Os agentes da Argus exploram as portas sem terem informações do que estão buscando. O Rick Flag deixa todos no escuro, o que não cria um bom ambiente para eles. Especialmente porque vários deles estão sofrendo com essas operações.
Isso nos leva para um outro problema desse episódio. Tem muita piada ruim. Como, por exemplo, essa piada das strippers que, tipo, era uma eternidade, não tinha fim. A ideia toda é criar esse ambiente dos colegas que ficam conversando entre si e mostrar como que eles estão realmente indignados, porque eles não sabem por que eles estão fazendo isso, eles estão morrendo. E você vai quebrando esse gelo com algumas piadas até para mostrar um nível de amizade entre eles crescendo. Até porque o Agente Fleur e o Judomaster vão entrar pra Checkmate depois, e o James Gunn precisa criar um nível de amizade ali, pelo menos com a Harcourt, porque ela não tinha interagido com eles ainda. Finalmente, os agentes encontram uma porta aberta, e entram nesse mundo super fofo que parece ter saído do Detona Ralph. Contudo, há criaturas extremamente perigosas, e um dos agentes morre. E os demais ficam bem abatidos com isso. Essa é a primeira morte que a gente vê, e a ideia realmente é, pouco a pouco, esses personagens indo se revoltando com o Rick Flag. O primeiro revoltado já é o Economus, né? Já que ele passou a temporada toda sofrendo com o Rick Flag, o arco dele ao longo da temporada já era de ficar dividido entre trabalho e amigos. E ele sempre acabou optando pelos amigos. E aqui, novamente, ele já tá praticamente com seu arco concluído. Tanto é que ele chegou no ponto de até questionar as ordens do Rick Flag. Ele percebe que o que eles estão fazendo ali não é pro bem da população, e sim, né, pro bem do governo dos Estados Unidos. Economus não aguenta mais, ao contrário da Harcourt, que se mostra um pouco mais tolerante, ou melhor, indiferente ao que o governo está se propondo. E durante a cena, o Economus vai estar procurando o Wiggly, né, porque ele está um pouco triste com a ausência do pacificador, e eu sinto que o Wiggly ele foi muito desperdiçado em toda essa plot do último episódio. Porque se tinha alguém que poderia ajudar o pacificador a sair do buraco, era o Wiggly, sabe? Como a gente viu na primeira temporada, né? Pô, aquela cena do abraço é muito legal. E aqui nesse episódio, o Wiggly não faz nada. No máximo tem uma outra ceninha divertida com ele, sendo que ele poderia ser um membro fundamental para ajudar o pacificador. Para mim foi uma bola fora, assim como que o James Gunn guiou os personagens para fazer a grande conclusão dele. Enquanto isso, Eds visita o vigilante e o convence a usar o dinheiro sujo para libertar Chris com psicologia reversa. E ao sair da prisão, o Chris pega o Wiggly e vai embora, não podendo ser impedido pelo Economus. E para um episódio na qual a premissa é os amigos do Chris ajudarem ele a sair do fundo do poço, o Chris aparece muito pouco, velho. A cena da prisão que ele não quer interagir com ninguém. Aí ele sai da prisão, pega o Wiggly e vai pro tal do hotel. Aí ele fica no hotel, olhando ali a paisagem, vendo. E basicamente essa vai ser a participação do pacificador até o minuto 40 e poucos, que é quando ele tem uma boa cena. Então eu não sei se a série deveria ter abrido mão dessa participação mais importante do pacificador, porque a troca de não ter o pacificador é nos dado com essas cenas dos agentes da Argus abrindo as portas. E que, cara, eu acho que elas são muito ruins. A gente vai ter esse clipe montagem aí com uma musiquinha, e vai ter os agentes morrendo, eles vão abrir portas e mais portas, e tem uma porta que leva para um planeta zumbi, que poderia ser uma referência ao Deceased, mas é tão genérico que pode ser só zumbis aleatórios. E enquanto os agentes da Argus se dão mal ali abrindo as portas, tem um monte de cena ridícula do Rick Flag, junto ali com os amigos do Lex Luthor, olhando documentos, cheirando cocaína. Cara, essa cena não dá. Tudo bem que o James Gunn é um cara que gosta muito do humor. Pacificador é uma coisa que flerta muito entre deboche, piada mais ácida. Eu entendo, os personagens já não estão mais agindo como personagens. Os personagens, eles viram caricaturas totais aqui. E ainda tem esse arco de redenção da Sacha Bordeaux, que eu juro que vem absolutamente do nada. A Sacha Bordeaux, durante a temporada toda, se mostrou ser aquela agente que faz tudo pelo governo dela. Ela tava ali para ser um espelho da Emilia Harcourt, que também fazia tudo pelo seu governo. Mas aqui, nesse último episódio, ela começa a ver os seus colegas morrendo e começa a se importar com eles. E vê que o Rick Flag tá errado no que ele tá fazendo, que ele tá obcecado com alguma coisa. E pra mim, essa transição dela, essa redenção dela, essa epifania dela entender que tava do lado errado do Rick Flag e depois vai se juntar a Emilia Harcourt pra formar a Checkmate, o que eu até entendo que a Sacha Bordeaux, ela é importante na Checkmate, eu entendo que o James Gunn quis fazer esse movimento pra colocar uma personagem que é conhecida pela Checkmate dentro da Checkmate. Ok, é só que como que isso acontece? É muito rápido, é durante o clipe montagem, basicamente. Finalmente, depois do clipe montagem, eles encontram o lugar perfeito. E é revelado que tudo que o Rick Flag queria, nessa busca sem fim,
era um planeta para usar como prisão para os meta-humanos. Ai, James Gunn, esse é o ponto que vai continuar o Homem da Manhã? Uma prisão de meta-humanos que fica numa outra dimensão, num outro planeta? Pô, James Gunn, eu sei que você é mais criativo do que isso. Não precisa tirar as ideias lá do Guerra Civil, sabe? Não precisa, por favor, James Gunn. Quantas vezes na história da DC e da Marvel a gente já viu essa ideia? Ah, mas a prisão que vai levar os meta-humanos, não sei... Ai, cara, de verdade é que eu acho que é uma ideia muito cansada. Talvez não seja pra quem não lê tantos quadrinhos, sabe? Ah, uma prisão de meta-humanos ali, vamos levar, beleza e tal. De repente sai algo interessante aí. Eu não quero descartar e dizer que é uma ideia lixo, é só que eu acho que é uma ideia, né, que eu já vi 500 vezes. Importante também destacar que esse planeta Salvação existe nas HQs da DC, tá? E apareceu justamente numa HQ envolvendo a Amanda Waller, na qual ela envia vilões pra lá. É exatamente a mesma premissa, fazer um planeta ali para usar como prisão. E nas HQs esse planeta também é utilizado de vez em quando pelos Novos Deuses. Todo esse negócio do planeta Salvação acontece numa HQ. E talvez o próprio James Gunn tenha algum plano para mostrar no futuro alguns desses vilões que vão ser presos tentando sobreviver nesse lugar. Outra coisa é que se confirmou tudo aquilo que a gente especulou do Rick Flag ao longo da temporada. Ele tá completamente obcecado pelos meta-humanos e convence o governo a executar essa ideia da prisão. Tem até um diálogo importante que o Rick Flag fala em usar o cérebro do Lex para tornar o mundo um lugar melhor. Eu fico pensando se isso também não é uma deixa pro próprio Homem do Amanhã. Usar o cérebro do Lex Luthor para fazer um lugar melhor. Porque a gente tá partindo do pressuposto que o Homem do Amanhã é uma invasão do Brainiac, que vai chegar alguma coisa, e aí o Superman vai se unir ao Lex. Mas daqui a pouco é o oposto disso, assim, o governo usa as ideias do Lex Luthor, e aí o Superman se junta com ele. Depois desse episódio, não dá pra descartar nada, existem muitos caminhos possíveis. Porque depois de hoje, não dá pra confirmar que o Brainiac vai ser o vilão. O vilão pode até ser o governo dos Estados Unidos, né, porque tem essa prisão. Como que isso vai afetar, o que o Superman vai achar sobre essa prisão. Aliás, tô curioso pra saber qual que é a opinião do Superman, né? Já que ele tem a Zona Fantasma, que atua basicamente como esse negócio aí. Preocupada com tudo que viu, Sasha leva essas informações para Harcourt, que finalmente entende que não dá mais pra continuar na Argus. Ela convida a Sasha a participar de um negócio junto com a Eds. E as três têm uma ideia. Nesse momento a série não diz exatamente o que é, mas aqui eu já tinha sacado que ia ser a agência da Eds. A única coisa que eu não tinha certeza é se eles iriam chamar de Checkmate. Mas eu tinha certeza absoluta que isso iria encaixar com o arco da Eds. Voltamos para aquele flashback, e é revelado o que aconteceu no tal do barco. E era basicamente o que a gente estava esperando. Chris e Harcourt ficam juntos durante um show de rock. Ela não consegue aguentar os sentimentos que tem, e vai embora. E aí a gente vê a cena do barco e acontece exatamente o que a gente meio que já sabia. Pra que tem essa cena então, né? Não adiciona nada que a gente não sabe. Parece realmente que foi só porque o James Gunn queria convidar uns amigos ali de uma banda que ele conhece pra fazer um showzinho ali no meio do episódio. No presente, Harcourt pede ajuda da Sasha para localizar o pacificador. Já a Eds tem uma das poucas cenas realmente boas do episódio. Ela termina com a Kia, após perceber que ambas serão mais felizes seguindo seus próprios caminhos. E isso fecha quase 100% o que eu falei no arco da Eds lá no primeiro episódio, mas também não dá pra nem se vangloriar disso, porque eu acho que tava bem previsível que isso iria acontecer. Mas de qualquer jeito, essa cena é bem boa, é uma cena bem atuada. Mas depois que a gente tem essa cena, que eu acho bem boa, uma das melhores do episódio, a gente tem o que talvez seja a pior cena do episódio. Eu tô falando da cena que o Economus fica distraindo o Harpison, enquanto que a Sasha Bordeaux localiza o pacificador no computador. Gente, meu Deus, essa cena, eu fiquei com vergonha. E ela não tinha fim. O Economus continuava falando, inventando uma circunstância, e parece que era uma cena improvisada, não sei, mas em nenhum momento eu achei engraçada. Finalmente, eles localizam o Chris e fazem uma espécie de grupo de intervenção. Agora sim, essa cena é boa. Tanto a cena que o vigilante dá um choque no Chris, quanto a própria cena de drama. Finalmente, Chris admite que se sente um amaldiçoado. E Eds faz um belo discurso sobre como ele fez ela se encontrar como pessoa. Assim como ele fez com todo mundo. Afinal de contas, ele não é um amaldiçoado. Ele só estava seguindo ordens ruins. E esse é o ponto que o episódio tenta fazer essa conversão. Ele tenta justificar os erros do Chris
com base que ele tava recebendo ordens, né? A culpa dos chefes, aí os seus chefes, a Waller, o Rick Flag. Mas quando o Chris tá sendo Chris, ele faz as coisas bem. E assim, eu gosto da cena porque é um momento de verdade da gente sentir um pouco de emoção. Eu quero sentir emoção com esse episódio. Pô, eu quero sentir a depressão do Chris. O episódio meio que tira isso de mim porque ele não mostra tanto o Chris. Bem, esse é o momento, né, que os amigos têm que brilhar, tem que ter um grande discurso, tem que se valer essa amizade. Eu me importo com todos eles ali e eu acho que funciona, sabe? Eu só acho que a troca que o James Gunn faz pra convergir essas duas narrativas, essa coisa do trabalho, do chefe, com os amigos ajudando o Chris, não é assim tão bem feito, porque ele privilegia muito o lado do trabalho aqui, enquanto que a real emoção tava no lado do Chris. E demora muito pros amigos chegarem no Chris. Eles tinham que ter chegado antes, eles tinham que conversar mais com ele. Talvez cada um conversar individualmente com ele ao longo do episódio, sabe? E pouco a pouco eles irem ajudando ele. Não sei, acho que tinha outras opções, sabe? Pelo menos pra deixar o todo do episódio mais interessante. Porque assim, ó, esse é um episódio diferente. Ele destoa um pouco do resto da temporada. E eu já vi outras séries que tentam fazer isso. Pô, assim, tem várias séries que os últimos episódios são bem diferentes. Sabe, eles tentam refletir sobre a série, o que faz a série ser especial. Eu acho que o James Gunn tentou fazer uma parada dessa. Eu me lembro do episódio final da 5ª temporada do Supernatural, que é com carro lá. Cara, aquilo dali destoa completamente de todos os episódios do Supernatural. Mas é muito foda. Porque, de alguma forma, aquilo conversa com os personagens. E eu acho que é isso que o James Gunn tentou fazer, mas ele não conseguiu fazer. Ele tentou dar mais emoção pros personagens, fazer um episódio mais sobre os personagens. Mas ao tentar fazer isso, ele não dividiu direito. E ele acabou privando os sentimentos do próprio protagonista, porque ele não aparece muito. E de uma forma geral, acho que isso prejudica a ideia toda que ele quer fazer aqui. Todos vão embora, mas Chris consegue puxar a Harcourt, que finalmente admite que aquele beijo no barco significou sim alguma coisa. E isso é suficiente pro Chris sair do buraco. Uma semana depois, Chris e Harcourt estão curtindo mais um show no barco. E dessa vez, com a banda da abertura da 2ª temporada. E aqui que é pra ser um momento mais emocionante do episódio, que eu acho que pode sim funcionar pra algumas pessoas. É por isso que eu não digo que esse episódio é um lixo, porque eu acho que o James Gunn, ele tá com o coração no lugar certo, mas pelo menos pra mim as coisas não funcionam tão bem. Porque é legal ver que todo mundo no final ficou feliz, ninguém morreu, eles estão mais unidos do que nunca, mas o que me pega um pouco é essa agência aí que eles montaram. Os amigos pegam um dinheiro sujo para montar a agência, e eles chamam até o Judomaster e o agente Flurry para participar, confirmando as nossas teorias de que isso iria acontecer. E finalmente é revelado que essa agência é a Checkmate. E aí, ai, James Gunn, o que você fez? A Checkmate é uma organização nos quadrinhos independente que tem toda uma estrutura diferenciada na sua operação. Se chama Checkmate porque funciona como um tabuleiro de xadrez. Há 2 reis, 2 rainhas. Um é o cérebro e a outra é a operação. E bem, no DCU do James Gunn, a Checkmate é o escritório do Facebook. Eu achei isso ridículo. Transformaram a Checkmate numa empresa privada de segurança. Então tá, né? Então tá, beleza, né? É o que temos pra hoje. Mas, gente, tem uma cena maravilhosa, que é o Wiggly quase abraçando o Economus, mostrando um vínculo de amizade entre os dois, que se foi criado nessa temporada por tudo que aconteceu. Pelo menos o Wiggly teve uma ceninha boa, né? Mas que ele deveria ter participado mais pra ajudar o Pacificador, ele deveria. A última cena é o Pacificador sendo capturado pela própria Argos. O Rick Flag armou tudo e decidiu usar o Chris como cobaia para sua prisão. O Pacificador fica preso nesse planeta e podemos ouvir ruídos de criaturas que parecem ser dinossauros ou outras coisas. E é assim que termina o último episódio. Com esse gancho aí, que talvez continue numa 3ª temporada de Pacificador, ou sei lá, o James Gunn vai criar uma série chamada Checkmate. Eu consigo muito ver o Pacificador ficar um tempo sem aparecer, a gente veja ele no modo survival, com barba, né, o cara vai ser camiseta, assim, Rambo, tentando enfrentar todo mundo. Agora, a ligação realmente que tudo isso leva pro Homem do Amanhã é o fato do Lex ter sido transferido para outra prisão e o Rick Flag ter criado essa prisão aí dos meta-humanos. Será que o Pacificador vai ser um personagem importante no Homem do Amanhã? Eu acho que não. Acho que ele só voltaria aí pra uma 3ª temporada ou uma outra série tipo essa Checkmate. Agora assim, ó, falando dessa temporada, cara, não tem como dizer que não me decepciona um pouco por causa desse final. Até esse episódio final, eu não acho que tem um episódio ruim, tá? Todos os episódios são bons, especialmente os episódios 6 e 7, esses se destoam, né? O 7, inclusive, tem toda a pinta de final de temporada, e esse episódio 8 é tipo o after. É um episódio bônus, na minha opinião. Mas esse episódio final, pra mim, dá uma
decepcionada com, pelo menos os episódios eles estavam ascendendo em nível de qualidade e aí cai. Não acho que tenha sido uma temporada ruim, mas agora, olhando em retrospectiva, todos os episódios, e comparando com a primeira temporada, cara, tem uma magnitude de diferença, tem um pilar gigante. A gente tá falando de uma primeira temporada que beira nota 10, e uma segunda temporada que, sei lá, eu acho que é nota 7,5, sabe? 8 no máximo. Acho que muita coisa, né, poderia ter sido mais desenvolvida. O próprio Rick Flag. No final, ele é o grande antagonista da série. Não me importo com o Rick Flag, não me importo como vilão, sabe? Esse plano aí da prisão, ok, meio whatever. Sendo bem sincero, eu acho que todas as teorias da semana passada eram muito mais legais, né? De ter deixado o pacificador e os amigos presos na Terra X, e aí sim eles se juntarem aos Filhos da Liberdade, eles tentarem fugir e voltar para a terra deles, ou eles derrubarem lá o governo. Acho que tudo isso era mais interessante do que deixar o Chris preso nesse planeta prisão, hein? Mas enfim, também essa daqui é só minha opinião. Se você gostou do final, cara, beleza. Eu queria ter amado o final, mas não rolou. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. A minha nota pro episódio final é nota 6, tá? E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo analisando o último episódio de Pacificador. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.